No domingo 28 de janeiro, a comunidade cristã da Terra Santa, juntamente com as autoridades eclesiásticas e civis, reuniram-se no Monte das Bem-aventuranças para recordar o discurso da montanha. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos terminou neste dia 28 de janeiro. A justiça foi o tema escolhido para os 8 dias de encontros ecumênicos de oração. A Terra Santa é um lugar especial para estudar a Bíblia. Em Jerusalém, todos os anos, a congregação de Nossa Senhora de Sião promove cursos sobre as Sagradas Escrituras. São Jorge de Cosiba é considerado um dos mais importantes mosteiros ortodoxos da Terra Santa. Localizado entre a Cidade Santa e Jericó, abriga monges dedicados à contemplação. No último episódio da série Os Sentidos da Terra Santa, nós mergulharemos através do paladar e do olfato para sentir os sabores e aromas desta Terra Santa. No domingo 27 de janeiro, a comunidade cristã da Terra Santa, juntamente com autoridades eclesiásticas e civis, reuniu-se no Monte das Bem-aventuranças. O santuário está localizado dentro de um belíssimo parque e a igreja lembra o discurso de Jesus narrado pelo evangelista São Mateus no capítulo 5, conhecido como o Sermão da Montanha. A Santa Missa foi celebrada por Dom Pier Batista Pizzaballa, administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, que saudou a todos, destacando a alegria de estar neste lugar, nesta bela igreja, e a importância de celebrar os acontecimentos da vida de Jesus. Sobre o Evangelho do dia, o administrador apostólico ressaltou que a igreja na Terra Santa tem uma particularidade que não é encontrada em outras igrejas. Ele disse: como em todas as igrejas do mundo, celebramos os eventos litúrgicos, mas aqui também temos a graça de celebrar os eventos especiais da vida de Jesus nos santuários, onde os fatos aconteceram como estamos fazendo hoje. É necessária uma mudança na forma de pensar para entender as bem-aventuranças, disse Monsenhor Pizzaballa. Esta passagem das bem-aventuranças é muito importante. Nós precisamos mudar nossa mentalidade. Queremos ser poderosos no mundo, ter sucesso, ter força física, saúde. E Jesus disse exatamente o oposto. Ele disse: bem-aventurados os mansos, os pobres. E para entendermos as palavras de Jesus, devemos mudar nossa forma de pensar. Vendo a multidão, Jesus subiu a montanha e, sentando-se com seus discípulos, ele os ensinou, dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Da Terra Santa, cristãos de várias confissões lançaram seu apelo para a plena unidade por meio de diferentes formas de oração elevadas durante a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Com alguns dias de atraso em respeito da data oficial por conta da celebração da Epifania dos cristãos armenos, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, preparada pelos cristãos da Indonésia entre 20 e 28 de janeiro sobre o tema Procuras a Justiça e nada além da justiça. Nos últimos dias em Jerusalém, os cristãos e os representantes das diversas denominações se reuniram nas igrejas ortodoxas copta e etíope e, finalmente, na igreja greco-católica. Celebrações ecumênicas com liturgias, línguas e ritos diferentes, mas todos unidos pelo mesmo propósito, o cumprimento da plena unidade, que é a vontade do próprio Cristo. احنا اولاد الكنيسه، احنا كلنا مسيحيين
Somos filhos da igreja e todos nós, como cristãos, levamos o nome de Cristo onde quer que estejamos, e não importa a que igreja pertencemos. O que nos une é muito mais do que aquilo que nos divide. A preocupação comum dos cristãos é a unidade da igreja e todos temos que trabalhar para alcançar este objetivo de uma maneira séria. Uma semana especial, uma semana de reunião, de encontro. Também esse ano, salientou o Papa Francisco, somos chamados a rezar para que todos os cristãos voltem a ser uma única família, coerente com a vontade divina, que quer que todos sejam um. And I feel that the communion between the churches has grown. Creio que a comunhão entre as igrejas cresceu muito quando vocês se encontram juntos rezando no Espírito, o que é importante. Se você está na igreja etíope ou na igreja católica, mesmo que seja muito diferente no estilo de oração e na liturgia, a coisa mais importante é o Espírito. Se você tem o Espírito, se você está unido em oração, você não pensa nas diferenças linguísticas, mas você está verdadeiramente unido no Espírito. Prayer. You don't care about the differences or the language, but you are really united in the spirit of prayer. Um grupo de 27 pessoas provenientes do Brasil, da Costa Rica, do México e da Espanha participou do curso bíblico promovido pela Congregação Nossa Senhora de Sião, na Terra Santa. As lições foram aplicadas por religiosos do Instituto, além de especialistas em Sagradas Escrituras, História de Israel e História Moderna da Igreja e do Judaísmo. Quase 30 dias de fascinante percurso pelos livros bíblicos. Nós atravessamos a Bíblia, um grande, passeio através da Bíblia, começando do Gênesis, passando pelo Novo Testamento, diversos textos no local e também com uma abordagem, eu diria, um pouco mais histórica, da história da Bíblia, da história do diálogo entre a igreja e o judaísmo. Além das aulas teóricas, os alunos participaram de excursões nos locais onde os episódios das Sagradas Escrituras tomaram forma. Uma riqueza muito grande a gente visitar estes sítios, descobrir toda a construção histórica, a formação do lugar e ler, localizar na Bíblia as passagens bíblicas que iluminam um pouco este local. Acompanhamos o grupo ao chamado Túnel de Ezequias ou de Siloé. A construção de quase 3.000 anos se encontra sob o Monte do Templo. Do túnel de Ezequias, por exemplo, volta-se ao século VII, VIII antes de Cristo, para mostrar como é que esta Bíblia está enraizada na história e como tem elementos, de arqueologia que mostram o que a Bíblia nos transmite. No percurso que a cada etapa surpreende os visitantes, é possível contemplar, por exemplo, frações dos fundamentos do Muro Ocidental. O túnel de Ezequias é mencionado nos livros de crônicas. Quando Ezequias viu que o objetivo de Senaquerib era Jerusalém, resolveu, de acordo com os chefes e seus oficiais, obstruir as águas das nascentes que se encontravam fora da cidade. E todos o ajudaram a executar esse projeto. O livro dos Reis também menciona a construção. O restante da história de Ezequias, seus atos e grandes feitos, a construção do reservatório e do aqueduto pelo qual proveu de água a cidade, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Para este sacerdote, o momento mais marcante foi a visita à Basílica do Santo Sepulcro. Pois ali a gente encontra a dimensão própria da nossa fé, a questão da ressurreição. Então o local ele é muito rico, eu pelo menos particularmente já entrei do tempo que eu estou aqui várias vezes e cada vez que a gente entra a gente percebe uma coisa nova e faz uma experiência nova, inclusive também de oração. Vivências que vão além dos conhecimentos eruditos. Ha sido realmente una experiencia extraordinaria, una experiencia maravillosa, sobre todo para... Uma experiência extraordinária, maravilhosa, sobretudo no entender o sentido da Escritura, não só a nível acadêmico ou intelectual, mas aterrizado, concretizado na própria terra. Uma coisa é ler as Escrituras em nossos países, ler à distância. Outra coisa é ler aqui no lugar,
praticamente tocando as pedras, os E outra lugares. coisa é lerlo aqui em el lugar, praticamente tocando las piedras mismas, los lugares mismos, es una experiencia indiscutiblemente extraordinaria. O Mosteiro Ortodoxo de São Jorge Cosiba se encontra na estrada que liga Jerusalém a Jericó. Situado em um dos mais notados vales do deserto da Judeia, o Wadi Al-Kelt lembra o Salmo 23. Se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei mal algum, pois comigo estás. O teu bastão e o teu cajado me dão segurança. A Laura de São Jorge, no ano 476, é esculpida na rocha e forma um ícone arquitetônico único. No ano 614, o mosteiro foi destruído pelos persas e quase todos os religiosos que lá viviam foram mortos. Os restos mortais ainda são mantidos no mosteiro. Todo o complexo é dedicado ao monge Jorge, que chegou ao local no final do século VI. Ao longo dos séculos, os monges ortodoxos optaram por viver nos espaços reservados do mosteiro, que é visitado pelos turistas de todo o mundo apesar das dificuldades de acesso ao complexo. A Igreja Ortodoxa celebra a festa de São Jorge no dia 20 de janeiro. Peregrinos chegam nas primeiras horas da noite a pé ou de burro. A celebração ocorre no dia seguinte, ao amanhecer, presidida pelo patriarca ortodoxo de Jerusalém, Teófilo III, juntamente com os monges e o clero, na presença dos peregrinos locais e estrangeiros. Muitas são as mulheres que vêm aqui para pedir a graça da maternidade. Segundo os evangelhos apócrifos, Joaquim trouxe seu rebanho até aqui, chorou 40 dias a esterilidade de sua esposa Ana, e aqui recebeu o anúncio do anjo do nascimento da Virgem Maria. Na terra em que corre leite e mel, a experiência da fusão entre o olfato e o paladar nos leva a saborear a realidade multicultural da Terra Santa. Comidas, temperos, o odor das flores no árido deserto, a acentuada salinidade do Mar Morto, que tempera a paisagem de mar e areias. Ao sul, grandes áreas desérticas do país. Ao norte, solos férteis, permeados por abundantes atividades agropecuárias, como este kibbutz, como são chamadas as comunidades agrícolas, voltado para a produção de leite. O processo de ordenha começa de madrugada. Cada animal produz até 60 litros de leite por dia. A Vilim domina a dinâmica do trabalho neste kibbutz. Aqui nós fazemos crescer os nossos animais. Se você olhar para este lado, pode ver que os bezerros de 2 meses de idade que nós colocamos nas pequenas casas de bebê. Depois os retiramos dessas casas e colocamos junto a um grupo maior de vacas, de maneira a crescerem somente junto às fêmeas, pois nós não mantemos os machos aqui. Neste lado, temos os bezerros bebendo somente o leite e depois nós os movemos, de acordo com a sua idade, para os outros lugares. Em Jerusalém, às quintas-feiras, é muito comum famílias judias fazerem compras no Manehuda Market, o mercado judeu da cidade, em preparação ao Shabbat Shalom. O dia sagrado dos judeus inicia no pôr do sol de sexta-feira e termina no pôr do sol de sábado e renova a antiga tradição judaica de reunir as famílias em torno da mesa. Eu venho a este mercado desde que sou criança, quando eu tinha em torno de 6 ou 7 anos e minha mãe me trazia. Agora eu faço minhas próprias compras aqui
que incluem frutas, vegetais e peixes, todas as coisas necessárias para o Shabbat Shalom. Ainda em Jerusalém, nas proximidades do Portão de Damasco, na Cidade Velha, o mercado de intensa movimentação traz o gosto da cultura árabe. O café árabe, seu cheirinho e sabor marcante, em cada manhã é amplamente apreciado. Nosso comércio é dos tempos dos mais velhos da família, ou seja, dos anos 50, e continuamos na mesma linha desde então. Vendemos diferentes qualidades de café. Vendemos um café mais leve com a erva cardamom. O café é geralmente vendido conforme o pedido do cliente, com ou sem cardamom. As pessoas, em sua maioria, compram os grãos misturados, 2/3 menos torrados e 1/3 do mais escuro, com ou sem cardamom, o que dá um sabor especial, desde que o produto final não fique azedo nem amargo. Ah, o pão! Um dos alimentos fundamentais tanto da cultura árabe como da judaica. Na tradição judaica, o pão está intimamente ligado à história de Israel e ao ciclo das produções agrícolas. Entre os árabes há o costume de se comer o chamado pão pita com hummus, feito com grão de bico. Os doces árabes são também outra iguaria tradicional, como o knaf. E para atrair a clientela, vale até construir uma montanha de especiarias. É outro traço da culinária árabe. Temos em nossa loja uma grande variedade de especiarias. O primeiro dele é o za'atar, usado com pão pita no café da manhã. Temos mais de 80 tipos de temperos. As especiarias são usadas para cozinhar legumes, arroz, carne, maklube, misturado com canela em pó e às vezes com cardamom. For example, we have curry, cinnamon powder, cardamom. Em tantos trechos do Evangelho, vemos Jesus falando sobre alimentos, ou dele próprio, como o pão da vida. Jesus nasceu em Belém, em hebraico, a casa do pão. O Verbo encarnado se dá como alimento por meio da Eucaristia. Na terra em que emana leite e mel, o sacramento do amor nos leva ao banquete do Cordeiro de Deus e a exalar para o mundo o bom odor de Cristo.